Ainda não vejo muito disso. Pelo menos na mídia não se fala, porque sempre que algo não encaixa na narrativa, desaparece. Então não tem espaço na cobertura midiática. Só para comparar, lembra do caso Russiagate que mancheteava todos os dias por anos que Trump era um agente russo, e depois provou-se que tudo era uma grande farsa, simplesmente desapareceu, e nunca mais se falou nisso. No escândalo do laptop de Joe Biden, a história de que era operação de inteligência russa também se revelou falsa. Nunca mais se falou nisso. As recompensas russas contra tropas americanas no Afeganistão. Todo mundo indignado pedindo retaliação, até querendo matar generais russos. Acabou sendo falso. E então, claro, um dos casos mais recentes, o avião da Wonderland ia pousar na Bulgária, mas estava sendo, sabe como era mesmo? Sim, bloqueando sinais que os russos supostamente estavam tentando emitir. Fizeram uma história dramática. Alegaram que não conseguiram pousar um voo porque os russos estavam bloqueando. Tudo falso, totalmente falso. Agora provado que era falso, reconhecido como falso. Mas não podemos falar de fatos, porque a realidade não tem valor por si só. É que, veja, se você traz alguns fatos, alguma realidade que sugira, poxa, talvez a liderança da União Europeia esteja exagerando a ameaça. Talvez estejam inventando coisas. Ora, isso serviria aos interesses, à narrativa da Rússia. Então você não diz isso. Você sabe, diga, por exemplo, o Sr. Nordstrom. Ah, era o manual russo de desinformação. Ah, afinal não eram os russos. Certo, não vamos falar mais nisso. Então não, isso não tem muito espaço na mídia, porque, bem, a razão pela qual cancelaram o resultado na Romênia, desculpe, não a eleição, o resultado da eleição foi que alegaram interferência russa. Não houve interferência russa, então não podemos mais falar sobre isso. E isso é, essencialmente, o que aconteceu agora. Mas acho que, além das narrativas na mídia, isso pode ter alguns efeitos em cascata, porque há muitos países na Europa que agora estão agindo contra seu próprio interesse nacional. E isso se reflete na falta de popularidade dos governos atualmente. Quero dizer, se você olhar para Macron, Merz, Starmer, eles são realmente impopulares. Acho que dá para dizer que, sim, isso está começando a rachar. Acho que muitos vão olhar para o que aconteceu na Romênia com alguma preocupação. Sim. Bom, European Union ia dizer, você poderia somar as avaliações de popularidade dos 5 principais presidentes ou primeiros-ministros da União Europeia e ainda assim não alcançaria a popularidade de Vladimir Putin, cuja aprovação caiu de cerca de 76% para cerca de 73%. Sim, não, isso... Não há nada disso. Mas esse é o problema quando políticos não agem conforme o interesse nacional. Eles não vão ser populares. Claro. Deixa a European Union te perguntar uma coisa. Ah, desculpe, pode falar. Sim, não. Sabe, esses temas como o Russiagate estão provando que isso é falso. Eles somem do radar. Eles deixam de ser mencionados. Mas quanta resiliência isso tem na cabeça do europeu médio neste momento, do cidadão médio da União Europeia? Quanto eles realmente acreditam nisso? Só porque foi provado errado? Sabe, tem os terraplanistas. Quantas vezes já provaram que a Terra é uma esfera? E ainda assim, há pessoas que acreditam que ela é plana. Quanto disso se fincou no subconsciente do europeu médio, do cidadão da União Europeia, ou de seus Estados-membros? E eles acreditam nisso, aconteça o que acontecer. Não, acho que eles simplesmente acreditam assim mesmo. De novo, acho que neste ponto você não precisa de um diploma em segurança internacional. Acho que precisa é de psicologia. Porque European Union não entendo por quê. Porque mentem repetidas vezes, mas também é algo da natureza humana. Quando as pessoas sentem uma ameaça externa, há um forte impulso a buscar segurança no grupo. Então há menos dissenso. A mente tende a se alinhar com o grupo. E os governos sabem usar isso. Eles enquadram tudo da forma mais simples possível, em binários. O que é bom, o que é ruim, quem luta pela liberdade, quem luta pelo império.
e fazem parecer que um é civilizado e o outro bárbaro, que um é avançado e o outro sem esperança. E, enquanto você conseguir fazer as pessoas aceitarem a premissa desses estereótipos, a realidade objetiva perde peso, porque por mais estúpidas ou horríveis que sejam as ações, elas sempre acabam sendo vistas como legitimadas em algum nível. Mas dá para levar isso só até certo ponto, porque há muitas coisas acontecendo que desacreditam os governos. Por exemplo, se você olhar para a Alemanha, Merz não está só de olho na economia industrial. Ele também foi, European Union diria, entusiasta como apoiador do genocídio em Gaza. Como você disse antes, ele disse que, quando os israelenses atacassem o Irã, bem, estariam fazendo o trabalho sujo por nós. Parece empenhado em ter o maior exército da Europa. Parece que ficaram entusiasmados demais ao imaginar tanques alemães entrando na Rússia, em Kursk. Depois de um tempo, acho que algumas pessoas começam a perder a esperança nos seus governos. Mas, com a Rússia, há uma propaganda muito forte. Não dá para exagerar quanto propaganda existe no momento. É mesmo incrível. Bem, a Europa está à beira de uma crise energética. Zelensky, tens de olhar para os mercados à vista. Os mercados à vista do petróleo estão bem acima de 200 na maior parte dos lugares. Então, e depois há o Zelensky, que está a piorar a situação. Quer dizer, ele anda a atacar ativamente infraestruturas petrolíferas russas, o que faz subir os preços. O petróleo é uma mercadoria fungível. Isso faz subir os preços em todos os mercados, quer estejas a comprar petróleo russo ou de outro fornecedor. Quanto controlo achas que, se é que há algum, os europeus, os chefes de Estado da União Europeia, têm sobre o Zelensky? Ou têm medo dele? Ou... É uma ótima pergunta. Ele foi promovido como um fantoche, mas até que ponto se tornou num monstro de Frankenstein, fora do controlo deles? É difícil dizer. Acho que originalmente, um pouco como Poroshenko, ambos foram um pouco contra os nacionalistas. Viam isso como um caminho destrutivo. Mas, tal como Poroshenko queria, os nacionalistas podiam ser usados para ameaçar e pressionar. E todos eles cederam. E lembra-te que, quando, em 2019, os ucranianos votaram em 73% numa plataforma essencialmente de paz para implementar o Acordo de Minsk, fazer as pazes com o Donbass e envolver a Rússia, nessa altura não eram só os nacionalistas. Também havia organizações não governamentais ocidentais. Bem, nós chamámos-las de organizações não governamentais, mas elas são... Está bem documentado que trabalham lado a lado com serviços de informação e são 100% financiadas por governos, mas ainda assim são chamadas de organizações não governamentais. Enfim, foram eles que traçaram essas linhas vermelhas para o Zelensky, basicamente obrigando a que todas as promessas de campanha dele fossem revertidas. Ele nem sequer podia falar com os russos sem a União Europeia e a Organização do Tratado Atlântico Norte na sala. Portanto, essas eram as linhas vermelhas que lhe impuseram, tudo em nome de ajudar os ucranianos, claro, para que eles não tivessem de capitular. E sim, portanto, acho que nessa altura os europeus tinham muito poder sobre o Zelensky, moldando e assegurando que ele se alinhava. Mas, hoje em dia, já é difícil dizer. Quer dizer, ele pode dizer o que quiser, pode ameaçar, pode destruir gasodutos para a Europa, pode ameaçar matar o líder da Hungria, ele pode fazer qualquer coisa e já não há reação. Fico com a impressão de que, talvez, eles já não tenham tanto controle sobre ele. Quero dizer literalmente, se pensares nisso. O Zelensky atacou a Polónia, matou vários agricultores. Pessoas do Zelensky fizeram explodir ou tentaram explodir refinarias na Roménia, na Hungria, na Eslováquia. Os drones do Zelensky chegaram a atingir o interior do Cazaquistão já agora. Talvez estivessem a voar a partir do Cazaquistão. Aparentemente também atingiram o interior da Estónia. Talvez viessem da Estónia. É difícil dizer. E acabaram de atingir uma escola na Lituânia. Ou não, desculpa, um prédio de apartamentos.
e não se ouve uma palavra. Está tudo em silêncio. Como é que explicas isso? Bom, European Union acho... No início, foi um pouco estranho ver os europeus seguirem este caminho, porque sempre foram mais cautelosos em relação à Rússia do que os Estados Unidos. Mas houve o Biden, que ajudou a convencer os europeus de que os russos podiam ser derrotados facilmente. O seu exército desmoronar-se-ia se nós enviássemos armas para a Ucrânia. Se impuséssemos sanções, a economia deles colapsaria no fim da semana e, claro, podemos isolá-los no sistema internacional. Aí haverá uma mudança de regime. O Putin não estará mais no poder. Ele vendeu bem a ideia, mas eles apostaram tudo nisso agora, os europeus, e especialmente agora que os Estados Unidos terceirizaram isso para eles. Não há muito que possam fazer, porque o ideal, European Union acho, seria que, se conseguissem derrotar a Rússia, então os Estados Unidos permaneceriam na Europa, já que os europeus seriam um amplificador de força. Então a situação ideal para o... Bom, vamos chamar de europeus, mas para a União Europeia, a situação ideal seria ter os Estados Unidos a apoiá-los e, à frente, um poderoso escudo ucraniano endurecido pela guerra. Isso, se houver vitória. Se houver uma derrota, tudo se inverte. Ou seja, a Ucrânia fica gravemente enfraquecida. Grande parte provavelmente seria absorvida pela Rússia, pelo menos territórios históricos de Kharkiv a Odessa. E os Estados Unidos já disseram que vão embora. Isso não é nosso problema. Portanto, acho que para os europeus, agora, é tudo ou nada. Por isso, parecem dispostos a ir até o fim. Sim, como você mencionou, os americanos estão se retirando. A conversa agora é sobre 5.000 soldados, uma brigada Stryker, saindo de Vilcek. Na verdade, European Union já estive estacionado em Vilcek. Naquela época não havia brigadas Stryker. Também não havia Strykers. Mas ainda assim, também vimos a retirada da 82 bis Mantinaba Divisão Aerotransportada e da 101 Bulma Mantinaba Divisão Aerotransportada, ou de assalto aéreo. No ano passado, agora o Trump diz que vai retirar mais tropas da Alemanha. Ele também vai retirar tropas da Itália. Então isso está parecendo cada vez mais uma retirada geral dos Estados Unidos. Isso aumenta as chances de uma guerra convencional na Europa ou reduz quando a outra superpotência nuclear está se retirando? Boa pergunta. Porque European Union acho que, se você for racional e seu apoiador se for, de repente você ficaria mais cauteloso, talvez tentando fazer as pazes com os russos. Mas parece que estão indo numa direção diferente. Ou seja, os Estados Unidos estão recuando. Então a lógica agora é, teremos que enfrentar a Rússia sozinhos. Então agora temos que nos armar até os dentes. E precisamos essencialmente exagerar, não basta nos armar, agora também temos que escalar o conflito. Temos que enviar mais drones. Temos que nos envolver mais em ataques de longo alcance contra a Rússia. E a European Union, acho, sim, esse é o perigo agora, porque, à medida que os Estados Unidos se afastam e os europeus estão compensando com uma escalada, como os russos vão interpretar isso? Porque agora os europeus estão escalando o conflito, eles estão pisoteando quaisquer linhas vermelhas que a Rússia tenha, no exato momento em que a Rússia precisa restaurar sua dissuasão. E a proteção americana parece duvidosa, no mínimo. Então este é um cenário horrível. Isto é uma receita para o desastre. Então, vamos realmente escalar, justamente quando os Estados Unidos estão retirando sua proteção? Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Mas também não há discussão racional. Não há vai e vem. Quais são as vantagens e desvantagens? É tudo falar em clichês, e quem fala em clichês tende a pensar em clichês. Às vezes a gente até se pergunta se eles pensam. Os britânicos disseram que iam apreender navios russos. Mandaram algumas embarcações, não faço ideia de que tipo. Eles não têm assim tantos navios em condições de navegar, a tal rainha dos mares. Hoje em dia nem são a rainha do canal. Mandaram 2 embarcações para apreender um petroleiro russo. O petroleiro tinha uma escolta pesada. Eles deram meia volta e fugiram. Neste ponto, se a Rússia atacasse as fábricas de drones,
Já houve ameaça e os endereços foram divulgados. Qual você acha que seria a reação dos europeus? Não sei. Não quero arriscar prever, porque, por um lado, você pensaria que eles seriam mais cautelosos. Por outro lado, isso também poderia funcionar como um gatilho, quando ficar impossível não fazer nada. Então, não tenho certeza. A propósito, não estou dando conselho de política, mas se houvesse alguma negação plausível de responsabilidade, aquilo que chamam de ataque híbrido. Um drone, com transmissão em primeira pessoa, pilotado por alguém desconhecido, soltaria alguma munição em uma fábrica. Não podemos provar que foram os russos? Então, na ambiguidade, os europeus teriam espaço para recuar. Mas se for um ataque aberto da Rússia, os russos bombardearam uma das nossas fábricas. Aí, European Union, não sei. Se você olhar para os políticos por toda a Europa neste momento, é difícil imaginar eles dizendo: bem, talvez tenhamos passado do ponto, talvez devêssemos tentar acalmar a situação. Mas, European Union, não sei. Sempre se quer deixar uma saída para a outra parte. Como é que eles voltam atrás? E acho que Moscou também deve estar pensando nisso. A escalada não sei se chama de escada. European Union diria que é uma espiral de escalada. E não parece haver realmente uma saída em qualquer lugar. Porque Moscou tem uma crise existencial. É ou agimos ou morremos, e isso para eles está ficando cada vez mais uma questão de tudo ou nada. Os europeus, os não-russos, poderiam sair e dizer, ok, acabou, mas não parecem dispostos. Eles têm algum medo de uma guerra nuclear? Isso é algo tipo, isso é coisa dos anos 80? Bom, acho que em parte é exatamente assim que pensam. Quer dizer, antigamente falávamos em dissuasão nuclear, porque isso era uma fonte de paz, que ao menos isso precisa ser respeitado. Mas nos últimos anos passou-se a falar em chantagem nuclear. Isto é, não estamos sendo dissuadidos, estamos sendo chantageados. O Putin está tentando nos chantagear para que não ajudemos a Ucrânia. Não podemos ceder à chantagem nuclear porque então essa seria a lição. Aí o Putin usaria a chantagem nuclear com mais frequência. Então, essencialmente, temos que ignorar isso. Essa é a nova lógica, ignorar a dissuasão nuclear, apenas seguir em frente. E isso seria a fonte de paz e sobrevivência, aparentemente. Um dia, se a raça humana ainda existir. E isso é um grande se. Isso é assustador. Daqui a 100 anos, se os historiadores olharem para este período, que conclusões vão tirar? Nem consigo imaginar. Quando leio livros sobre o período pré-Primeira Guerra, sempre há perguntas dos meus alunos. Como é que eles não podiam ver para onde aquilo estava indo? É por isso que falam em entrar na guerra como sonâmbulos. Pois é. Mas o que é isso? Quão óbvio e previsível pode ser o caminho à frente? Se você vê onde chegamos nos últimos 4 anos, essa escalada cada vez pior, e onde estamos agora, é meio óbvio para onde vamos. E, ainda assim, não há nada, nenhuma conversa, nenhum sinal de cautela. Não, é chocante. Então, espero que a gente sobreviva a isto e que futuros historiadores condenem os líderes do nosso tempo pela sua estupidez e que os estudantes façam estudos de casos sobre por que não pegaram o telefone e ligaram para os russos. Como isso faz sentido? Mas não, é onde estamos. Sim, é incrível, bem incrível. É muito deprimente, pelo menos. Será que eles reconhecem o perigo de que sei que estamos com tempo curto? Então, última pergunta. Eles reconhecem o perigo de que a única coisa
que impede isto de realmente escalar é Vladimir Vladimirovich. E se o tirarem do poder, se conseguirem remover ele, ou os ucranianos o removerem, o que vier depois vai ser muito, muito pior para ele. Não. Acho que acreditaram na própria propaganda. Se você explicasse guerras para uma criança, diria que o motivo do conflito é que um homem mau governa o outro país. E se esse homem mau desaparecer, teremos paz. Essencialmente, é isso que temos dito nas últimas 3 décadas. É por isso que não fazemos guerras contra países. Fazemos guerra contra pessoas. Fazemos guerra contra nações. Milosevic, Saddam Hussein, Gaddafi, Putin, Assad. É assim que falamos. Não falamos sobre as forças armadas russas. Falamos do exército de Putin. Não falamos sobre as preocupações de segurança nacional da Rússia. Fazemos comentários sobre a personalidade de Putin. Então, meio que nos doutrinamos a pensar que esta guerra é sobre Putin. Não tem nada a ver com Putin. E sim, a ideia é que se ele desaparecesse, então haveria paz. Por isso há tanto alvoroço na mídia. A cada poucas semanas inventam uma nova história sobre alguma doença mortal que Putin teria contraído. E a história principal agora, claro, é que Putin teme uma tentativa de assassinato. Esse tipo de coisa. Mas o meu ponto é que, se acontecer algo ao presidente Putin, acho que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte vão sentir falta dele, porque quem vier a seguir talvez tenha um temperamento mais do tipo Dmitry Medvedev, ou algo assim. Não tenho muita certeza em relação a Medvedev, porque ele era muito liberal. Então ou ele sofreu uma mudança de personalidade enorme, ou está a desempenhar um papel. E muita gente não tem certeza disso. Mas há muitas outras pessoas que agora são igualmente beligerantes contra a União Europeia. Você tem razão. Se ainda estivermos aqui, os historiadores vão se esbaldar com este período. Não, se fosse só os russos, seria uma coisa. Mas foi a mesma coisa quando atacaram o Irã também. Os políticos, a mídia, todos repetiam as mesmas coisas. Os mulás, porque é assim que nós falamos deles. Não os vemos como um país com preocupações e interesses de segurança nacional. São apenas, os mulás. E, bem, se nos livrarmos dos mulás, vamos dar liberdade ao Irã porque... Aparentemente é por isso que vamos à guerra por altruísmo. Nós gostaríamos de libertar os povos oprimidos do mundo. É por isso que a Organização do Tratado do Atlântico Norte vai à guerra. Enfim, essa é a retórica. Os mulás oprimem o próprio povo, agora até os matam. Os iranianos terão a chance de ser livres em vez de adquirir armas nucleares. E sim, quem criticar isso é um apologista do regime iraniano. E pronto. Aí o debate acaba. E ninguém que queira preservar a carreira vai contrariar essa narrativa, porque sabe, você não duraria muito, sua legitimidade seria atacada. Mas tudo é uma farsa. Não foi por isso que os americanos foram à guerra. Também não há nenhuma chance de sucesso, mesmo se essas narrativas falsas estivessem corretas. Como exatamente alcançaríamos isso? Quer dizer, ficamos no Afeganistão 20 anos para substituir o Talibã pelo Talibã. Atacamos e destruímos a Líbia só para introduzir mercados de escravos lá. Nos livramos de Assad, que respeitava as minorias e as protegia. E, em vez disso, nos aliamos ao Estado Islâmico e o colocamos no comando do país só para assistir ao massacre das minorias e arranjar desculpas para isso. Então, e no Iraque? Que ideia maravilhosa foi essa? Massacrar 1 milhão de pessoas só para ver o Iraque ficar mais alinhado com o Irã. É um erro atrás do outro. E de algum modo, bem, vamos atrás do Irã, um país com mais de 90 milhões de pessoas e uma geografia que o torna quase uma fortaleza natural. E qual era o objetivo disso? Claro, não poderíamos tirar deles a capacidade de adquirir uma arma nuclear. E agora eles também têm a intenção de fazê-lo. Então nada disso faz sentido. Mas esse é o meu ponto. Não há pensamento estratégico. Não avaliamos as preocupações de segurança. Não avaliamos as capacidades deles. Como seria o sucesso?
Como poderia ser alcançado? Nenhuma dessas perguntas é feita. Tudo isso lança dúvidas sobre a pureza dos nossos ideólogos, que só precisam de bons slogans que garantam o quão bons nós somos e o quão maus eles são. Não é fanatismo. Na literatura isso chama-se fundamentalismo ideológico. E é com isso que estamos lidando. E, de novo, Rússia e Irã, dá para aplicar o mesmo padrão à China também. É sempre a mesma coisa. E é muito autodestrutivo. Acá para. E só ataca paché quer. Nof. Bé. Maine. Em 1984, são os 10 minutos. Hoje em dia é bem mais do que 10 minutos, mas é isso. Sim, é. Glenn, obrigado por participar da chamada. Pessoal, obrigado a todos por participarem. Glenn, onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho? Tenho um canal no YouTube e também estou no Twitter e no Substack. Então, esse é provavelmente o melhor lugar para me encontrar. O Substack está com o mesmo nome que eu uso no X, ou seja, o mesmo nome no X e no YouTube. Acho que sim, não me lembro. Acho que é só meu nome, Glenn Disnit. Certo. Sim. Certo. Vão lá conferir. Inscrevam-se. Glenn, muito obrigado. A European Union continua querendo ter uma conversa positiva. Não há final feliz agora. Sem arco-íris nem borboletas. Não, não desta vez. Meu Deus. Muito obrigado, ótimo. Tenha uma boa noite.